Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Esse versículo ele está inserido no chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E a partir do versículo 13, que nós acabamos de ler, nós estamos numa segunda parte, ou na continuidade, na verdade, uma nova sessão do sermão do Senhor Jesus dado aos seus discípulos. Na verdade, as multidões chegaram até ele e ele chamou os seus discípulos e deu então o sermão do monte. Mateus capítulos 5, 6 e 7. Então, no versículo 13 começa essa nova sessão do sermão. Na verdade é que tem-se entendido que o Sermão do Monte é a constituição do reino dos céus. E uma constituição, de fato, é uma lei fundamental que regula os direitos e deveres do cidadão em relação ao país que ele vive, ao país a que ele pertence. Na verdade, nós, cristãos, somos cidadãos de uma pátria celeste. Por isso, o Sermão da Montanha, a constituição do reino dos céus. Mateus 5, 6 e 7, nós temos então leis, normas, princípios, fundamentos que vão nortear, que vão dirigir os cristãos nos seus relacionamentos enquanto neste mundo pertencendo a uma pátria superior. Nossa pátria está nos céus, conforme o Novo Testamento é bem claro nos escritos do apóstolo Paulo. Então aqui uma nova sessão, e nesse versículo 13 o Senhor Jesus vai trazer vai na verdade pedir aos seus servidores, aos seus seguidores, aqueles que nasceram de novo, como que eles devem viver neste mundo, uma vez que agora são governados por uma nova vida que foi conquistada em Cristo Jesus. Os versículos de 1 a 12, a parte anterior ao versículo 13, na verdade de 3 a 12, ele vai falar sobre o caráter do crente. É aquele texto conhecido como as bem-aventuranças ou as beatitudes. E nesses versículos de 3 a 12 nós vamos ver então a índole, a personalidade, a natureza do cristão. Na verdade, quando o Senhor abre o versículo 13 e ele traz essa exortação ou essa afirmação, vós sois o sal da terra, ele está mostrando então o caráter do crente e como o cristão agora tem que desempenhar a sua função neste mundo. O versículo 13, irmãos, embora implicitamente nós vamos estudar essa noite, vai falar sobre o mundo e vai falar sobre a vida do cristão no mundo. Ok. Tá bom, então. E nós vamos ver, então, que o cristão, com o ensinamento do Senhor Jesus, ele é uma pessoa que ele não vive de maneira isolada. O Senhor Jesus, é claro, a afirmação é essa: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Veja que o Senhor Jesus não está dizendo que os discípulos ou os seus seguidores são aqueles que vão ser retirados do mundo. Não, os cristãos, eles continuam no mundo, eles estão no mundo, eles não se retiram do mundo. Eles não são como o movimento que houve na igreja chamado monasticismo, que ensinava que uma vez que agora alguém está em Cristo, que alguém agora é um seguidor de Jesus Cristo, ele deve se separar do mundo, que não tem como ele viver uma vida cristã no meio do mundo, no meio de tanta situação constrangedora, uma situação difícil no meio do mundo, não. O cristão, ele não caiu nesse erro de separar-se, de viver uma vida contemplativa, de uma vida meditativa em determinados lugares, nos ermos, no deserto, no monastério, em tantos outros lugares, não. Jesus foi bem claro no seu ensino, onde ele diz que não peço que os tires do mundo, mas sim que os guarde do maligno, que os guarde do mal. E Pedro, nessa mesma direção, nesse mesmo ensinamento do Senhor Jesus, certamente os discípulos não fariam isso, contradizer o que eles aprenderam em relação ao que o Senhor Jesus ensinou. Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, ele traz aquela declaração até conhecida de muitos, até decorada por muitos, que mostra que qual a finalidade do cristão, qual o objetivo do cristão, qual o fim do cristão. E lá diz então: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de, qual o objetivo?
proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quais são essas virtudes que os cristãos têm que mostrar? Pois Pedro diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As virtudes a serem proclamadas pelos cristãos como sal da terra são as virtudes que nós lemos nos versículos anteriores. Se nós lermos aí o capítulo 5, de 3 a 12, vai estar nessas virtudes: humildade de espírito, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, puro ou limpo de coração, pacificador. São essas virtudes que os cristãos agora devem manifestar, devem mostrar como sal da terra. A função do crente no mundo atual, irmãos, ela é um assunto que ele é oportuno, ele é atual, ele é necessário. Vejam como está a situação do mundo atual. Se já no Novo Testamento nós temos aquele texto, nos últimos dias os homens serão, e aí tem uma lista de como serão os homens, 2000 anos atrás, quanto mais nesses dias, no ano de 2022. Veja que é um assunto urgente, é uma questão urgente para cada um dos que são chamados filhos de Deus. Vós sois o sal da terra. Mas qual a relação entre o crente, por um lado, e o mundo, a sociedade do outro? Como que ele vai viver nessa terra? Eis a afirmação, inicialmente, nessa palavra do Senhor, nessa frase, vós sois o sal da terra. Há a definição do crente, há a descrição do crente, mas implicitamente nós vemos também o estado em que se encontra o mundo, descreve o mundo e em sua condição como ele está. Irmãos, o entendimento do homem a respeito do mundo é que o mundo sempre melhoraria. O ensino dos homens, dos filósofos, dos educadores e dos religiosos, dos mestres de religião, é que o mundo estaria em um aperfeiçoamento, que chegaria um momento em que o mundo seria um paraíso. Esse é o ensinamento do homem, sem o entendimento de Deus. E aqui, quando nós falamos de mundo, ou quando o Senhor Jesus está dizendo sobre o mundo, Ele está especificando a humanidade em geral. A humanidade que ainda não recebeu, que não foi regenerada em Cristo. Eis o mundo. Mas, como dissemos, o homem sempre teve expectativas com o mundo. O homem sempre criou na sua mente uma utopia com relação ao mundo. Ele tem uma esperança, ele teve sempre uma esperança de um mundo melhor. Quando surgiu aquela teoria, uma famosa teoria conhecida como teoria da evolução, os homens não somente pensaram que a biologia seria melhorada, ou evoluiria, ou ela se transformaria, se haveria progresso, haveria uma progressão, não somente no aspecto da biologia, das plantas, dos animais, como também do ser humano. Ele tinha expectativa de que o homem estava progredindo também, desenvolvendo, usando as suas faculdades mentais para aprimorar-se. Esse era o pensamento do homem, quando então surgiu essa teoria. Na verdade, esse pensamento é muito antes do Senhor Jesus. Religiões como o hinduísmo, que surgiram antes do Senhor Jesus, já pregavam essa situação de uma melhoria do comportamento humano, chegando a ser aperfeiçoado a sua mente, o seu pensamento, a ética, a moral. Ou seja, o homem, no seu progresso, daria à sociedade dias melhores onde não haveria guerras, onde não haveria enfermidades, onde não haveria sofrimentos. E veja que também a educação, ela entrava como um meio também para que o homem pudesse, por exemplo, abolir o alcoolismo. O homem chegaria a deixar o alcoolismo por meio da educação. Escolas melhores, professores melhores, pensamentos mais modernos, a imoralidade, os vícios todos seriam deixados de lado. Esse era o pensamento, ou ainda é o pensamento de muitos homens, que o homem está em evolução. Chegará um momento em que viverão dias felizes sobre a terra. Mas o Senhor Jesus disse, vós sois o sal da terra. O que isso nos leva a compreender?
Irmãos, subentende que o mundo está numa podridão. Subentende que o mundo tem a tendência à poluição. Subentende que o mundo está numa imundícia cada vez mais crescente, cada vez mais ofensiva, cada vez maior. Esse é o que está implícito nas palavras do Senhor Jesus. Vós sois o sal da terra. O mundo é um mundo decaído, pecaminoso. A palavra de Deus em João diz que o mundo jaz no maligno. É um mundo mau. Irmãos, o mundo, na figura do Senhor Jesus, ele assemelha-se à carne. A carne, para os irmãos entenderem o contexto que o Senhor Jesus está contando, ou está ensinando, ou está afirmando essas palavras, é um contexto onde não havia refrigeração. Naqueles dias não havia o sistema de refrigeração como o sistema que nós temos hoje para conservação de alimentos, né? Todos os alimentos hoje são guardados e protegidos de se deteriorarem pelo sistema de refrigeração. O que era usado naquela época era o sal. O sal era usado naqueles dias para, por exemplo, para salgar a carne. As pessoas viajavam e levavam carne para se alimentar. Então, uma maneira de guardar a carne era imergir a carne numa vasilha de salmoura e depois tirá-la dali, colocar no sol, deixar ela secar para que ela não se perdesse. Então o mundo assemelha-se à carne, que tende a putrefazer-se, que tende a ficar poluída de germes, de micróbios. Só pode ser mantida pura através de preservativos, através de antissépticos, através de desinfetantes, poderíamos dizer assim. E aqui, irmãos, longe do mundo e da vida humana, se aprimorar, se melhorar, procurar dias melhores, acontece exatamente o contrário. O mundo tende a supurar. O mundo tende a mostrar o seu pulso, mostrar do que ele é capaz, separado de Deus. Vejam os dias atuais, ligue a televisão, ou pegue o seu celular, mortes, assassínios, adultérios, traições, guerras e tantas outras coisas, tantos males assolam o homem. Longe do homem querer se aprimorar, ou do mundo, da vida humana, ele piora. Nós poderíamos colocar assim, como disse Martin Lloyd Jones: existem os micróbios da maldade, esses germes, esses agentes infecciosos e essas bactérias do próprio corpo da humanidade. E a menos que sejam neutralizados, causarão enfermidades graves. Eis a necessidade do sal da terra. Irmãos, e nós vemos essa deterioração logo na Escritura, ou melhor, pelos ensinos do próprio Deus na sua Escritura. O homem foi criado em um estado perfeito, em um estado sem pecado, em um estado sem corrupção, em um estado sem maldade nenhuma. Sabemos disso quando ele foi criado no Jardim do Éden, um relacionamento puro com Deus, um relacionamento santo. O homem jamais iria se perder se não tivesse pecado. Mas o pecado entrou, foi dado ouvidos à serpente, e o pecado entrou na raça humana. E quando nós abrimos as nossas Bíblias e começamos a lê-la, logo no capítulo 6 de Gênesis, nós já temos a corrupção do gênero humano. Veja que ali, naquele momento, o próprio Deus diz a respeito do homem: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Veja o estado que o homem já chegou em 6 capítulos da Bíblia, em poucos anos de vida. Quantos anos tinha o homem? Quanto tempo já tinha passado até ali? Você já chega no 6º capítulo, já existe uma geração de homens toda corrompida, e Deus tem que fazer o quê? Destruir o homem. Eliminar, por dizer assim, a raça humana. A poluição, a malignidade já estava tão densa que Deus tem que enviar o dilúvio. Um novo começo. 8 pessoas. Agora, quem sabe, melhora a situação? Logo no capítulo 13 de Gênesis, nós já temos um indício de que nada melhorou, que o homem só foi tendente a pecar, poluir.
se desviar dos caminhos de Deus. Gênesis 13:13 diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Que pecados eles praticavam? Vejam então a corrupção do gênero humano. Veja que a carne está a apodrecer. O significado da palavra putrefazer-se ou putrefação é apodrecimento, corrupção, decomposição, podridão. Veja o estado que o homem chegou em Gênesis 6. Veja agora Gênesis 13, ou Gênesis 19, onde foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Como aqueles homens chegaram naquele estado? Relacionamentos ilícitos, homens com homens, mulheres com mulheres. Daí dizer-se, até com anjos eles queriam ter relacionamento conjugal, um relacionamento íntimo. Veja a perversão, veja o apodrecimento, veja a decomposição do homem. Mas agora, isso é no Velho Testamento, isso é muitos tempos idos, muitos anos atrás. Não, o Novo Testamento também diz, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: aquela geração dos Filipenses era uma geração pervertida e corrupta. O que se salva? Quem se salva? Quem não se corrompeu? Vejamos, irmãos, que as Escrituras nos ensinam, e nós não devemos ser enganados pelos homens que tentam nos dizer que promessas ou de dias melhores sobre a terra. As Escrituras, elas dizem o contrário. Os homens vão de mal a pior. Esse é o primeiro ensino, ou que está implícito no vós sois o sal da terra com relação ao mundo. O mundo está perdido. Mas o segundo ponto que nós devemos extrair daí, vós sois o sal da terra, o que isso tem a dizer sobre o crente que vive neste mundo? O que dizer a respeito de nós, a respeito dos discípulos que viveram naquela época, no mundo em que estamos considerando? Jesus disse que o cristão é semelhante ao sal. Ele disse, vós sois, vós, e só vocês somente. Só vocês que são o sal da terra. E a primeira coisa que o Senhor quis dizer aos discípulos é que eles eram diferentes dos demais homens. Primeiramente, no vós sois o sal da terra, vemos que os cristãos são diferentes dos homens do mundo. Se alguém está em Cristo, a nova criação, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Esse é o Evangelho. Essas são as boas novas. Vejam as bem-aventuranças. Vejam o que se encontra no cristão em relação aos homens do mundo. Irmãos, Jesus era totalmente diferente no aspecto de moralidade, de ética, de santidade, em relação aos fariseus, aos saduceus e os homens da sua época. Totalmente diferente. Então o cristão, ele é diferente dos homens do mundo. Assim como o sal, ele é essencialmente diferente do material que é aplicado. Você tem o sal, você tem o material que é aplicado, o sal é totalmente diferente. O sal tem a sua função, ele não traz o sabor do material ao qual ele é colocado, não. Materiais totalmente diferentes. Irmãos, então nessa diferença nós vemos que o cristão é aquele que não anda mais segundo o curso deste mundo. O cristão é aquele que não mais anda segundo as inclinações da sua carne. O cristão é aquele que não anda mais fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. O cristão é aquele que não anda no conselho, como diz o Salmo 1. O cristão é aquele que não anda. Me ajudem aí. Quem é sal? Quem é sal? Todos são. Vós sois o sal da terra. Me ajudem aí. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, não se detém nem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então essa é a diferença do cristão e os homens do mundo. Ele não anda, não se detém, não se assenta. Sal da terra. Os homens do mundo ainda estão pervertidos, ainda estão andando segundo o príncipe da potestade do ar, daquele que atua agora nos filhos da desobediência. Mas o primeiro ponto aqui, no vós sois o sal da terra, é essa diferença, gritante. Irmão, eu tenho uma exortação para você, a palavra de Deus tem uma exortação para você e para mim. Se você tem andado segundo os homens do mundo, cuidado. Pode ser que o seu sal já tenha perdido o sabor. Se
Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. E o segundo ponto é considerar a função desempenhada pelo crente. O cristão, como o sal da terra, ele tem uma função a ser cumprida, a ser exercida. Veja que é uma afirmação: vós sois, não é sereis ou podereis ser, não. Cristão, nasceu de novo, filho de Deus, creu em Jesus, você é sal da terra. Qual a sua função? E uma das funções do sal, a primeira função, poderíamos dizer assim, específica do sal, é essa, é impedir a putrefação, impedir que as coisas se percam, impedir que haja corrupção, apodrecimento, que cresça a imoralidade, que cresça as coisas erradas no mundo ou próximo a nós. A função específica do sal, impedir o apodrecimento, a putrefação. E a principal, então, função do cristão é preservar, agindo como um antisséptico, como um desinfetante, como um pedaço de carne, para ficar mais claro. Você tem um pedaço de carne e você, na sua superfície, você tem provavelmente ali alguns germes, algumas bactérias, provavelmente na sua massa pode ter alguma coisa que estava na atmosfera, que entrou naquela carne, que poluiu aquela carne. Ameaça o pedaço de carne a decomposição. Esse é o exemplo. Mas o sal vem e preserva, impedindo a atuação de agentes que fazem com que aquele pedaço de carne apodreça. Eis a função do cristão neste mundo. Eis a função de vós, o sal da terra. Esse é o papel do crente, nosso efeito sobre o mundo, na qualidade de crentes. A nossa primeira função seria agir como um freio do mal, um freio moral nessa sociedade. Essa é a primeira função, agir como um freio moral, agir como um influenciador para o bem, para melhor. Ou nós somos como os demais? Não devemos ser como os demais. Uma função subsidiária do sal é também prover sabor. Irmãos, e vejam que isso é muito interessante, porque o cristão é aquele que onde ele está, diz o Senhor Jesus, ele, sendo sal da terra, ele tem que trazer diferença ao local, ou fazer a diferença no local onde ele está. O cristão é aquele que dá sentido, dá sabor à vida. O cristão não é aquele que chega num determinado lugar e as pessoas ficam tristes com ele, lá vem ele. Não, é ao contrário, o cristão sabe dar sentido à vida. Ele conhece a verdadeira alegria, ele conhece a verdadeira paz, ele conhece a verdadeira segurança, ele conhece o que é verdadeiro, e ele então chega e ele traz o quê? Sabor. Ele é totalmente diferente dos homens do mundo. O homem natural, ele vive inseguro, ele se completa com prazeres após prazeres, ele se contenta com prazer em fazer isso, fazer aquilo, descobrir outra coisa. Não. O cristão não corre a viver de entretenimentos. O cristão é aquele que dispõe do sabor da vida, a sua fé em Cristo. Esse é o sabor da vida. E o cristão é aquele que a sua presença melhora o ambiente. Ele é o sal da terra. Que boas informações a respeito de mim. Mas essa é uma exortação para mim, para nós. Como que temos vivido no presente mundo? Nós estamos cumprindo a nossa verdadeira função? A função primeira, específica, de agir como freio moral, influenciar para melhor, trazer alegria ao ambiente em que estivermos? Veja, irmãos, que provavelmente pode ser que muitos irmãos já tenham perdido o seu sabor. E o cristão, para mim e para você, ele não é igual ao mundo. Tem jogos que o mundo joga, que o cristão não joga. Tem bebidas que o mundo bebe, que o cristão não bebe. Tem roupas que o mundo usa, que o cristão não usa. Tem músicas que o mundo ouve, que o cristão não ouve. Sal da terra. E se ele tiver igual ao mundo, ele perdeu o seu gosto, diz o Senhor. Para nada mais presta ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Quantas pessoas de repente olhamos para trás e que infelizmente estão sendo pisadas pelos homens. Que não aconteça assim conosco, em nome de Jesus.
Como que o crente pode fazer isso? Então ele tem que atuar como sal, como indivíduo que manifesta o caráter, aquele que manifesta as virtudes de Cristo. Irmãos, as virtudes de Cristo, se nós colocarmos aqui Mateus capítulo 5, nesses 12 versículos anteriores, não cabem as virtudes de Cristo. Elas são mais do que humildade de espírito, do que mansidão, do que fome e sede de justiça, misericórdia. Não, tem muito mais do que isso. Em toda a Escritura nós temos virtudes da parte daquele que nos chamou. Então o cristão ele vai atuar dessa forma, sal individualmente, manifestando o caráter de Cristo. Veja, irmãos, que o chamado do Senhor inicialmente é para indivíduos. Sim, a igreja tem o seu papel. A igreja tem o seu papel na sociedade, né? Hoje está em voga muito o bem social, ações sociais. Mas cuidado, a igreja não pode ter... Aliás, a igreja tem que ter o cuidado para não entrar naquilo que Deus não pediu ela para entrar. Deus não pediu para a igreja entrar em determinados assuntos da sociedade. O papel principal, ou a igreja foi chamada para pregar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo. E veja que na história da igreja, em muitas situações, a igreja casou com o Estado. Não deveria ter feito isso. A igreja agora pede para os governantes fazerem isso, fazerem aquilo. Olha, vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Não, esse não é o papel da igreja. Irmãos, no Novo Testamento você jamais verá algum discípulo do Senhor falando para Roma. Imagine, você já leu na Escritura Paulo mandando um recado para Nero: Nero, em tal lugar a situação está meio crítica com relação à saúde pública. Imagine Pedro mandando um recado para outro governador, outro imperador: olha, imperador, as condições trabalhistas. Não, esse não é o papel da igreja. O papel específico da igreja é pregar o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Então, individualmente, é a mensagem do Senhor: vós sois, atue assim. Irmãos, uma maneira simples, um exemplo simples de agirmos como sal. De repente você está no seu trabalho, de repente você está na sua casa, de repente você está no meio de algumas pessoas e no meio daquelas pessoas começa uma conversa imprópria. Uma conversa profana, uma conversa pecaminosa, e de repente você está longe daquele local, e você chega próximo ali, você chega ali e as pessoas têm que se calarem. Elas têm que mudarem o ambiente porque chegou alguma coisa que é contrária à natureza delas. Às vezes o cristão não precisou falar nada, não precisou emitir nenhuma palavra, mas a sua presença, ele agindo como sal, impediu o apodrecimento daquelas pessoas, talvez levando para um assunto mais pernicioso, mais malicioso, mais negativo, tá? Essa é a maneira, um exemplo simples. Não houve nenhuma palavra, mas a presença do cristão naquele lugar fez com que evitasse-se consequências maléficas daquelas conversas. Simples. Você tem agido assim? Eu tenho agido assim? Ou nós chegamos e conversamos da mesma forma? Vejam que no lar, na oficina, no escritório, na faculdade, na cidade, devemos manifestar o que somos. Essa função específica: vós sois o sal da terra. Dwight Lyman Pentecoste, estou fazendo confusão aqui dos Dwight. Dwight Pentecoste. Ele é um expositor e ele tem um livro chamado O Sermão da Montanha, e ele diz ali também sobre um outro propósito do sal, que é criar sede, trazer sede às pessoas. E ele ensina, e ele diz ali no seu livro, no seu comentário, que era costume daquela época os viajantes levarem um saco de sal nas suas viagens para que eles pegassem sal, se alimentassem do sal, sentirem sede e irem atrás de água para tomar água. Porque se assim eles não fizessem, correria-se o risco deles ficarem desidratados, deles ficarem sem beber água por muito tempo, isso trazendo a doença a eles e eles morrerem. Então era comum os viajantes levarem um saco de sal, pegava-se o sal, e aí o sal fazia muita sede, né? Uma picanha mais salgada, existe água. Um arroz com feijão também mais salgado, existe água. Então a função, como ele diz, criar sede.
E ele dá o exemplo. Por que o Senhor Jesus, então, falaria isso aos discípulos no sentido de criar sede? Porque o crente, ele tem que despertar nos outros a sede por Jesus Cristo. O cristão, ele tem a função de, por meio do seu comportamento, da sua santidade, daquilo que já dissemos no princípio do compartilhar, do seu caráter, da sua índole, da sua natureza, ele desperta no outro uma sede. O que ele tem que eu não tenho? Pode pensar o incrédulo, o que aquela pessoa tem que eu não tenho? Então o cristão, pela sua experiência, pelo seu testemunho, ele faz com que os outros tenham acesso à fonte da água da vida, trazendo sede a essas pessoas. Irmãos, veja que esse é um assunto, como dissemos, atual. Como o mundo carece de homens que sejam o sal da terra. Individualmente, como dissemos aqui, onde quer que estivermos, nós já somos o sal e devemos agir como tal. Irmãos, e de fato, se nós quando lemos a história da igreja, quando somos informados por alguns irmãos, existiram na história da igreja muitos males que foram abolidos pelo testemunho do cristão que viveu como sal. Na história da humanidade, muito mal, vamos dizer assim, muita injustiça, muita opressão, muita tortura, muito dano, ele foi amenizado pela conduta do cristão vivendo como sal. Aqueles que têm mais familiaridade com a história da igreja vão lembrar disso. Por exemplo, houve uma época em que havia muitas mortes nos locais de trabalho, por vários motivos. E veja que contra essa opressão trabalhista levantaram-se irmãos que viveram como sal da terra e ajudaram nessa questão de leis trabalhistas, para que muita gente não morresse, não ficasse doente, não perdesse partes dos corpos com o trabalho. Irmãos que viveram como sal, se levantaram contra a opressão trabalhista. Na história também nós temos o triste relato do tráfico internacional de escravos, o mal da história. Países como a Inglaterra, países como os Estados Unidos saíam das suas terras, iam para a África buscar negros para a escravidão. Irmãos, funcionando como sal da terra, aboliram a escravatura. Você tem um irmão na Inglaterra chamado William Wilberforce. Ele trabalhou nessa questão da abolição da escravatura. Veja que era o mal da humanidade. E ele, como sal, com o seu testemunho, individualmente. Talvez poderia lutar, esperar leis do Congresso da Inglaterra para aquela situação. Não, mas ele, como sal, foi conversando com um, conversando com o outro e trouxe esse benefício. Porque o seu testemunho de cristão era aquele sal, que ele era sal da terra. Veja que também na história, trabalho infantil nas indústrias, condições desumanas nas prisões, vários irmãos foram usados nesse sentido. Não somente no aspecto próximo aqui de um pecado de que alguém vai fazer e nós vamos atuar como sal da terra, mas em questões maiores. Deus pode fazer isso. Irmãos, faltou o justo em Sodoma. Lembra da conversa de Deus com Abraão? Lembra do diálogo? Senhor, se tiver 50 justos na cidade, 50? Manda isso para mim. Não vou destruir. Senhor, se tiver, não faltou justo. Faltou sal em Sodoma e Gomorra para não serem destruídos. Aí nós lembramos a história. Parou nos 10, não tinha justo, não tinha sal naquela terra. Salvo engano, foi a esposa de alguém que virou uma estátua de sal. Uma sociedade inteira pode colher os benefícios do crente estar cumprindo a sua função. Vejam os avivamentos. Inicia-se com o indivíduo. Inicia-se com alguém que dispôs a orar, que dispôs a ler a palavra, que dispôs a influenciar outro,
que influenciou outro, que influenciou outro, e daqui a pouco você tem uma sociedade onde os bares são fechados, locais de jogos são fechados, prostíbulos são fechados, igrejas são cheias. O que está acontecendo? Veja a urgente necessidade dessa palavra do Senhor Jesus a todos nós. Vós sois o sal da terra. Irmãos, sabe o que tem acontecido hoje? Nós saímos das nossas mesas, damos para a cozinha das nossas empresas e a conversa continua a mesma. O pecado continua o mesmo, mas não deve ser assim. Nós devemos fazer a diferença, cumprir o papel ao qual fomos chamados. Lembram de Atos 19? No livro de Atos, capítulo 19, conta-se que o apóstolo Paulo, naquelas regiões, chegou a Éfeso, ficou ali pregando o Evangelho durante 2 anos na escola do tirano, né, André? Depois teve uma situação ali de uns homens, filhos de Seva, sacerdote, que iriam exorcizar no nome de Jesus, no nome de Paulo, e trouxe uma celeuma naquela cidade, mas logo abaixo diz o seguinte, que muitos creram, muitos dentre os sacerdotes creram. Lá diz que depois desses, muitos do que haviam praticado artes mágicas, diz o seguinte, reuniram seus livros e os queimavam. Tudo isso por influência de outros cristãos. Vejam que a arte mágica é uma arte pecaminosa, é uma arte que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Alguém praticar a magia, ou praticar essas coisas que vão contra a vontade de Deus, mas a influência de outros levou com que aqueles habitantes daquela cidade pegassem os seus livros de arte mágica e fizessem o quê? Levassem lá para determinado lugar e colocassem fogo neles. Essa também deve ser a nossa influência com aqueles que estão próximos a nós. Irmãos, observemos a sociedade deste mundo. Ela está melhor? Não está tudo estragado? Não está tudo se perdendo? Está tudo apodrecendo? Vejam as notícias. Vejam os países ao redor do Brasil. Vejam as pessoas. Vejam os divórcios. Vejam o alcoolismo, as drogas, os roubos, os furtos, os assassinatos. Podemos ser úteis? Certamente. Devemos ser úteis. Devemos ser ou manifestar a nossa função. Vós sois o sal da terra. Devemos trazer uma preservação moral e um sabor espiritual. Irmãos, certifiquemos a nossa qualidade ou a qualidade do nosso sal. Deve ser um repressor, um inibidor do mal. A Bíblia não nos diz que Jesus era o sal da terra. Diz que ele era a luz do mundo, né? Ele era a luz do mundo e nós somos também a luz do mundo. Não diz a Bíblia que Jesus ele era o sal da terra, ou que era sal. Mas, quando lemos os Evangelhos, nós vemos que ele influenciou a todos aqueles que tiveram contato com ele. Imagine se ele fosse sal, de fato. Ele não deixou perder muitas pessoas. Vamos falar sobre algumas. Não deixou perder pescadores, pecadores, por pecadores e pescadores. Não deixou perder Simão Pedro, André, Tiago, João. Não deixou perder Mateus, cobrador de impostos. Não deixou perder Zaqueu, cobrador de impostos. Cheirava mal. Aquela profissão, naqueles dias, não cheirava bem. Corrupção, furtos, não deixou perder nenhum deles. Foi a uma festa de casamento e trouxe alegria àquela festa, trouxe vida àquela festa, trouxe sabor àquela festa. Um casamento em Caná da Galileia, encontrou uma mulher, a conhecida mulher samaritana, lembram dela? Provocou sede a quem já tinha sede, estava indo no poço buscar água, ela estava com sede, ele provocou sede a ela e se manifestou como a fonte da água da vida, e aquela mulher foi dessedentada. Ah, se ele fosse sal, que sal ele seria!
propriedades muito superiores ao sal comum. Ele teria poder para tirar os homens do estado da morte, do estado de decomposição, literalmente. Lembram das ressurreições? Lembra do filho da viúva de Naim? Não sei quantos dias ele estava naquele caixão, naquela urna, mas ele trouxe vida. Eu não sei quantos dias, né? Nós temos o relato da filha de Jairo, também foi ressuscitada. Nós temos o relato de Lázaro, 4 dias, em decomposição. Que sal é esse? Se ele fosse sal. Mas ele é muito mais que sal, porque ele deu vida a você, deu vida a mim. Vós estáveis, mortos. Vós estáveis, mortos. Alguns aqui em decomposição há 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos. E ele veio e vos deu vida. Que sal é esse? E ele diz a nós: vós sois o sal da terra. Irmãos, sabendo tudo isso, sabendo o que somos, saiamos a manifestar nossa natureza, cumprindo cabalmente a nossa função. Em nome de Jesus.